Galera, então vamos lá. Eu tenho aqui um código muito simples, que ele vai pedir dois valores para o usuário, x e y. Aí vai fazer a operação de divisão e vai jogar esse valor dentro da variável result. E aqui embaixo eu vou dar um print da variável res. Eu vou rodar aqui e ver o que é que vai acontecer. Deixa eu fechar isso aqui, vamos começar de novo aqui. Vamos lá. Não gosto de tela suja não. Então eu tenho aqui o valor de 6 para x e 2 para y. Aí olha só, ele está me dando esse erro, né? Uma exceção do tipo name error, dizendo que o nome has não é definido. Se a gente voltar aqui para o código, de fato, a variável has não foi definida. Quem foi definida foi quem? Foi a variável result. Então, aquilo que eu falei, né? Por mais que sintaticamente um programa esteja correto, mesmo assim ele pode ocasionar um erro. Foi o que aconteceu aí. Então, quando a gente percebe que num determinado bloco de comando pode acontecer um determinado erro, o que é que a gente pode definir? Um tratamento daquele erro, ou seja, definir um bloco de exceção. Então, basicamente, a exceção ela tem duas palavras-chave. A palavra-chave try e a palavra-chave except. Então, o try é uma tentativa de fazer algo. Essa tentativa pode ter sucesso ou pode ter falha, né? No caso de essa tentativa acontecer com sucesso, ele finaliza nesse ponto aqui e acabou. Só que, no nosso caso, a gente viu que estava gerando um erro. Então, como aconteceu um erro nesse bloco, o fluxo do programa vai ser deslocado para onde? Para o bloco except, ou seja, vai vir para cá. Eu falei lá no início que existe uma superclasse chamada exception. O que é que essa superclasse faz? Ela é a mãe de todas as exceções, ou seja, ela controla todo e qualquer erro que é detectado na execução de um programa, certo? Então vamos pensar o seguinte: se na tentativa de executar esse código acontecer algum erro, mude o fluxo do programa para o bloco except. Tá, beleza, mas quando ele chegar aqui, o que é que ele vai ter que fazer? Vamos simplesmente fazer o seguinte: print erro. Ops, algo anormal ocorreu. Vamos rodar novamente aqui. Opa, já aconteceu algo anormal, né? Eu esqueci de colocar os dois pontos. Então vamos lá. 6 e 2. Olha só. Veja que aconteceu um erro, de fato, né? Só que essa mensagem de erro, ela é muito mais amigável do que essa mensagem de erro, né? Então esse erro ele foi tratado utilizando o quê? Um bloco de exceção, tá? Só que o que a gente poderia fazer? Tá, beleza, aconteceu um erro, mas eu queria esse erro que fosse mais detalhado para mim. Nós vimos que o que está causando esse erro quem está gerenciando esse erro é essa subclasse chamada nameHero. Essa subclasse, né, que é do tipo exceção, chamada nameHero. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso dizer, se nessa tentativa de execução acontecer um erro, faça o quê? Mude o fluxo do programa para uma exceção. E a exceção que eu quero verificar se aconteceu, essa exceção name error, que é o que está acontecendo aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte: se o erro que foi ocasionado aqui, né, for do tipo name error, o que é que ele vai mostrar para mim? Isso aqui, ó. Talvez exista um nome de variável inválido. Inválido, por exemplo, certo? Aí vou rodar aqui. Vamos lá. 6 e 2. Opa. 6 e 2. Aí olha só. Veja que agora ele caiu nesse primeiro tratamento aqui. Por quê? Porque ele percebeu que esse erro causado nesse ponto aqui foi do tipo name error. Percebe? Agora eu vou fazer o seguinte. Então vamos ajeitar isso aqui, ó. Não é res, é result, certo? Então vamos rodar aqui. Deixa eu fechar aqui para a gente começar novamente, que essa tela suja eu não gosto não. Vamos lá. 6 e 3. Olha só. Agora ele deu o valor correto, certo? Vamos fazer o seguinte. Ao invés de colocar 6 e 3, vamos forçar um erro aqui. Vamos colocar o numerador como sendo 6 e o denominador como sendo 0. Isso vai dar um erro de quê? De indeterminação matemática, né? Uma divisão por zero. Quando eu faço isso, ó, veja que
ele não caiu nessa exceção. Por quê? Porque esse erro que aconteceu aqui não foi um erro do tipo name error, foi um erro do tipo division by zero. Eu acho que é isso o nome da exceção. Então, por isso que ele não caiu aqui. Então, como ele não caiu nessa exceção, ele mandou para a superclasse, né, para a classe mãe chamada exception, que deu essa mensagem de erro. Beleza? No próximo exemplo, a gente vai continuar fazendo o tratamento desse erro do tipo divisão por zero. Beleza, galera?